Depois, 1 Coríntios 10, 16. Lucas 22, verso de número 15. E 1 Coríntios 10, 16. Hoje é manhã de ceia, de nós fazermos menção do sacrifício que Cristo fizera na cruz, por amor de nós, pela nossa alma, o Cordeiro que se entregou por nós. Lucas 22, 15, quem achou? Que diz: E disse-lhe Jesus: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E disse-lhe Jesus: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. 1 Coríntios 10, 16. 1 Coríntios 10, 16, que diz: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Novamente, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Feche seus olhos. Pai, nós oramos o Senhor nessa manhã por intermédio da Tua palavra. Palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Para que o Senhor fale conosco, não o que nós queremos ou nós desejamos, mas que a Tua palavra seja revelada através de nós. E que possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer. Nesta manhã de ceia, ó Pai, na qual participaremos do Teu corpo e do Teu sangue, fazendo memória do Seu sacrifício, nos desperta mais uma vez, para que possamos então entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Por isso, fala conosco, é o que nós oramos e lhe pedimos, em nome de Jesus. Podei-vos assentar. Os textos que aqui nós lemos, ambos fazem menção à ceia do Senhor. Ambos falam de um momento solene, no qual, nesta manhã, nós também estamos para participar do corpo e do sangue de Cristo, fazendo menção daquilo que Ele fizera por nós, morrendo e se entregando por amor a cada um de nós. Quando nós olhamos para o texto de Lucas 22, João, a partir do capítulo 13, Marcos, capítulo de número 16, e Mateus, a partir do 26, nós vemos um Jesus que tem o desejo de estar com os seus discípulos. Lucas vai dizer e vai enfatizar que ele desejou comer aquela Páscoa com os seus discípulos. Ele ansiou por aquele momento. Ele quis estar com os seus discípulos naquele momento. É um dos poucos momentos em que Jesus desejou na sua alma estar com os seus discípulos, porque ali era estabelecido a sua última ceia. E quando nós falamos do momento da ceia,
Nós falamos de um momento de mesa, de um momento de comunhão, de intimidade, do momento de comida, no qual nós nos alegramos e compartilhamos algumas coisas diante da mesa. A mesa é um ato de comunhão profunda. A mesa é um ato de relacionamento. É por isso que Cristo está dizendo: desejei comer convosco esta ceia. Ele está dizendo: desejo ter com vocês um relacionamento mais profundo, koinonia, comunhão profunda. Jesus está olhando para os seus discípulos, está apontando algo, está apontando uma direção. E a direção que ele aponta é a direção do relacionamento diante da mesa. Quando nós olhamos para a mesa, muitas das vezes nos assentamos apenas por assentar, apenas para comer por comer. Mas repare, toda vez que você se assenta na mesa para comer, assim que você acaba ou no meio da sua refeição, começam algumas conversas, algumas coisas é falada, alguns atos são compartilhados. Eu lembro que na quarta-feira estávamos na casa da missionária Vânia, orando pela vida dela. E ali, depois da oração, nos já juntamos à mesa para que possamos jantar. Jantamos, conversamos, e depois da janta nós começamos a conversar sobre alguns assuntos diversos. Por quê? Porque a mesa traz relacionamento, a mesa traz comunhão, a mesa traz intimidade para aqueles que estão assentados diante dela. É por isso que Jesus está dizendo: eu preciso me assentar na mesa com os meus discípulos, porque eu preciso fazer eles entender o que é um relacionamento comigo. E quando eu olhei para o texto e estudando nas últimas semanas, e especialmente esta semana, quando eu estudava esse texto, Deus ele me deu um tema para essa mensagem, e o tema é: os 3 segredos que a mesa revela. Repita: os 3 segredos que a mesa revela. É tão profundo que todo ato de se assentar à mesa vai revelar algumas coisas para nós. O primeiro segredo que a mesa vai revelar é quem eu sou diante da mesa. A mesa vai revelar quem você é na sua concepção. A mesa vai revelar quem você é na concepção de Deus. E a mesa vai revelar quem você é na concepção das outras pessoas. Toda vez que eu estou na mesa, toda vez que eu estou assentado, Cristo vai revelar quem nós somos diante da mesa. O segundo segredo que a mesa vai revelar é quem é Cristo em nós. O que Cristo é em nós diante da mesa. Não tem como se assentar diante da mesa sem entender quem é Cristo em você, quem é Cristo em mim. É o segundo segredo que a mesa vai revelar. E o terceiro segredo é o que Deus ou o que Cristo fará através de nós quando estamos na mesa dele. Então, nós temos aqui 3 segredos que a mesa vai revelar. Quem é você? Quem é você? Quem é o seu caráter? Qual é o seu caráter? Como você está? A mesa vai revelar quem é Jesus em você, porque muitas das vezes nos assentamos na mesa, mas não sabemos quem é Jesus dentro de nós. E a mesa também revela o que Cristo fará através de nós. Quando você abre a Bíblia, em Gênesis capítulo de número 18, é o primeiro ato de comunhão na mesa que a Bíblia vai nos descrever. A Bíblia diz que Abraão, já sendo velho, Abraão com muitos anos de vida, avançado de idade, e Sara também, o texto diz que ele está assentado na porta da tenda. E quando ele está sentado à porta da tenda, perto dos carvalhos de Manre, o texto vai dizer que 3 anjos vai aparecer para Abraão. Quando esses 3 anjos aparecem, é um ato de teofania. É Deus representando os anjos. É a representação de Cristo através dos anjos que ali
apareceram. Então, quando Deus aparece para Abraão, quando aqueles 3 anjos aparecem, é o próprio Deus se manifestando para Abraão. O texto diz que os anjos aparecem, Abraão vai perceber, Abraão vai entender que Deus está ali. E a primeira coisa que Abraão vai fazer é falar com os anjos: aguarda um pouco, porque eu vou pegar água para que vocês possam lavar os vossos pés, eu vou mandar fazer pão para que vocês possam comer, eu vou mandar matar um animal para que possamos nos assentar e celebrarmos esse momento junto. Deus está encontrando com Abraão diante da mesa, Deus está tendo um encontro com Abraão, e o primeiro segredo que a mesa vai revelar para Abraão, naquele momento, quando Deus se apresenta para ele, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, você não é apenas um velho e um velho estéril. Abraão, você não é apenas alguém que está aqui esperando por uma promessa. Não, Abraão. Abraão, para mim você é alguém que eu escolhia. A primeira coisa que Deus revela é que Abraão não é um velho, pastor. Abraão não é estéril. A primeira coisa que Deus revela para Abraão é que ele é amigo de Deus, é que ele é íntimo de Deus. Deus está olhando para Abraão, e eu vou melhorar para você. Deus está olhando para você e alguém está dizendo: é apenas mais um, é apenas mais uma, é um velho estéril, é alguém que não frutifica. Mas Deus está olhando para um e está dizendo: você é meu amigo, você é alguém que eu quero ter aliança, você é alguém que eu escolhi. Deus olha para Abraão e está dizendo: Abraão, para você, você é velho estéril, mas para mim, na minha concepção, você é amigo e é um homem da minha aliança. Abraão, você é o pai das multidões, você é o pai das nações. É o primeiro segredo que a mesa vai revelar para Abraão. Eu não sei como você chegou, talvez na sua concepção você não é nada, mas a concepção de Deus diante da mesa que aqui ainda está posta é: você é meu amigo, você é alguém de aliança que eu tenho, você é alguém que vai fazer muitas nações. É diante da mesa que Deus vai revelar quem é Abraão. O segundo segredo que Deus revela a Abraão na mesa, Deus vai mostrar para Abraão que Abraão em Deus não é qualquer pessoa. E Eliseu, quem é Deus em Abraão? Deus em Abraão é o Deus do impossível. Deus em Abraão é o Deus do impossível. Por que o Deus do impossível, Eliseu? Porque quando Deus faz uma promessa, Sara vai rir e vai dizer: eu já sou velha, não tem como eu gerar. Aí Deus olha para Abraão e diz: porventura para mim tem alguma coisa difícil de se fazer? Porventura para mim tem algo impossível de eu realizar? Então Deus está dizendo: Abraão, em você eu sou o Deus do impossível. Abraão, em você eu sou o Deus que faça aquilo que o homem não faz. Abraão, em você eu sou o Deus que realiza o que o homem não realiza. E o que mais, Senhor? Aí Deus olha para Abraão e diz: em você eu também sou o Pai da promessa, o Deus da promessa. Deus está olhando para alguém e está dizendo: em você eu sou o Deus do impossível, em você eu sou o Deus da promessa, em você eu sou aquele quem faz. É Deus olhando para Abraão, enquanto alguns diziam que ele não geraria mais, enquanto alguns diziam que ele estava velho demais, Deus olhou para ele e está dizendo: sou eu ainda o Deus do impossível na sua vida, sou eu ainda o Deus da promessa na sua vida. Aí, para completar, Deus olha para Abraão e diz: agora eu vou mostrar quem eu sou, agora eu vou fazer, Abraão, eu vou te dizer aquilo que eu faço através de você. Aí Abraão olha para Deus e diz: Senhor, o que tu faz através de mim? Deus diz para Abraão: através de você te faço uma grande nação, te faço pai de multidões. Olhe para cá e
irmãos, na concepção e na lógica humana, é impossível que Abraão seja pai de multidão, porque cronologicamente, pela idade, pelo tempo, não daria para Abraão ser pai de multidão. Mas quando Deus faz uma promessa na vida do homem, essa promessa ela perdura pela primeira, pela segunda, pela terceira e até a quarta geração. Deus está dizendo para Abraão: eu vou fazer você pai de multidões, eu vou fazer você pai de nações. Eu não sei se alguém tem uma promessa aqui e talvez não cumpriu em você. Deus está dizendo: se não cumprir em você, eu faço cumprir nos teus filhos. Se não cumprir nos teus filhos, eu faço cumprir nos teus netos. E se não cumprir nos teus netos, eu faço cumprir nos teus bisnetos. Por quê? Porque através de você eu realizo uma promessa. Ei, Deus está olhando para alguém. Não cumpriu em Abraão, não cumpriu em Isaac, mas cumpriu em Jacó, pai de multidões. A promessa de Deus para alguém e a palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã eu vou te fazer grande nação, eu vou te fazer ser alguém. Talvez não deu certo até hoje, talvez você ouviu lá atrás que Deus faria. Não se preocupe, até a quarta geração ele vai cumprir a promessa. Não se preocupe, até a quarta geração ele vai fazer aquilo que ele disse. Aí em Êxodo capítulo de número 25 ao 24, o texto diz que Deus manda Moisés e os anciões subiram ao monte. Quando eles subiram ao monte, Deus olha para eles. E o texto diz que havia uma mesa preparada. Havia uma mesa que ali eles estavam. E algo me chamou a atenção. Em Êxodo 33, 20 diz que nenhum homem verá a face de Deus e viverá. Porém, em Êxodo 24, a partir do 9 e 11, está dizendo: e viram a Deus e contemplaram a Deus. Êxodo 33, 20 diz: nenhum homem verá minha face e viverá. Em Êxodo 24, 9 está dizendo que Moisés, os anciões, Nadab e Abiú, junto com os anciões, viram a Deus e contemplaram a Deus. Aí eu perguntei: Deus, se o Senhor no capítulo 33 está dizendo que nenhum homem verá sua face, e se vê morre, por que aqui eles viram a sua face? Aí Deus me disse que ele manifestou aquilo que eles podiam suportar. Que Deus só manifestou aquilo que eles podiam suportar. Deixa eu dizer algo para você. Deus está manifestando na sua vida só aquilo que você consegue suportar. Deus está manifestando na nossa vida só aquilo que nós conseguimos suportar. A manifestação da glória de Deus ali para Moisés, Nadab, Abiú e os anciões era uma manifestação não da plenitude, mas aquilo que eles aguentavam suportar. E na presença de Deus, ele só vai se manifestar a nós do tamanho que nós conseguimos suportar. A mesa está posta. A mesa está preparada. Aí Deus, diante do monte, vai olhar para Moisés, vai olhar para os anciões. E eles viveram mais ou menos 400 anos como escravos. Outrora eles eram convidados. Abaixa um pouquinho o retorno, por favor. Outrora eles eram convidados de Faraó. Mas agora a Bíblia diz que eles já não são mais convidados, mas agora vivem como escravos dentro do Egito. Aí um povo que nasceu escravo, viveu escravo, morreu escravo, está diante do Senhor no monte, e Deus está olhando para eles e está dizendo: eu vou revelar quem vocês são. Eu comecei a entender algumas coisas. Que aquele povo, chamado povo de Deus, estando preso no Egito, quando libertos,
viram as maravilhas de Deus, viram o manifestar de Deus. Agora no monte Deus olha para eles. Até aqui vocês chegaram como escravos. Até aqui vocês chegaram sendo humilhados. No deserto Deus fez a roupa crescer. No deserto Deus trocou o alimento. No deserto tinha coluna de fogo à noite, nuvem de dia, tinha maná que caía do céu. Mas a identidade deles ainda não tinha sido trocada. Aí Deus olha para Abraão e olha para Moisés e para os anciões que estão diante dele e está dizendo: para mim, vocês são uma nação escolhida. Para mim vocês são o sacerdócio real, o sacerdócio santo. Deus olha para Moisés, olha para os anciões e ele está olhando para nós e está dizendo: até ontem você viveu como escravo. Até agora você nasceu, viveu, comeu, trabalhou como escravo. Agora eu vou mudar a sua identidade. Agora eu vou mudar quem você é. Você não é mais escravo, Moisés. Você não é mais escravo, Israel. Vocês são uma nação escolhida por mim. Deus está revelando na mesa para Moisés e ao povo e está dizendo: aqui, diante da minha presença, vocês não são mais escravos. No Egito, Deus tirou eles. No monte, Deus chamou eles para um relacionamento. Do Egito, eles foram resgatados. No monte, eles foram convidados a estar na presença de Deus. Eles não receberam apenas a liberdade, eles receberam o relacionamento diante de Deus. Aí Deus está olhando para eles e está dizendo: você é escolhido. Você é uma nação escolhida. Você é um sacerdote. Aí Moisés, não muito bastante suficiente, vai olhar para Deus: mais o quê? Aí Deus vai dizer: agora eu vou mostrar para você, Moisés, quem eu sou em vocês. E em vocês eu sou o Deus da intimidade. Em vocês eu sou o Deus da comunhão. Porque eles estavam no monte e a Bíblia diz que eles comeram e beberam na presença de Deus. E Deus está olhando para nós e está dizendo: em cada um de nós que aqui estamos, eu sou o Deus da intimidade. Eu sou o Deus da comunhão. Eu sou o Deus que quero comungar convosco. Deus está olhando para nós e está dizendo: diante do monte, outrora tu era escravo. E Deus está dizendo: agora você já não é mais escravo. Eu estou trocando a sua identidade. Eu estou trocando quem você é. Até diante do monte você não entendeu o que Deus tinha, mas agora no monte, com relacionamento, assentado na presença dele, ele está dizendo para mim e para você: você é escolhido e você é um sacerdote na minha presença. Eu não sei como você chegou, mas a palavra de Deus para alguém é: você é escolhido. Você ainda é sacerdote. Eliseu ainda não entendia. Alguém está olhando para a sua própria vida e está dizendo: nasci para trabalhar de carteira assinada, nasci para trabalhar para os outros. E Deus está dizendo: tu pode ter nascido trabalhando para os outros, viver trabalhando para os outros e até hoje trabalhando para os outros, mas para mim você não é para trabalhar. Vou te dar uma empresa, vou te dar um negócio, vou colocar algo nas tuas mãos, porque a mentalidade de escravo Deus está abolindo no monte. Deus está olhando para alguém e está dizendo: vou mudar a sua história. Vou mudar quem você é. Porque eu sou um Deus que tem prazer. E prazer na intimidade e na comunhão. E eu entendi que só tem intimidade quem tem comunhão. Primeiro a Bíblia diz que Deus está com eles e na comunhão. Beberam e comeram. Beberam e comeram.
Na intimidade, Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Na intimidade, 40 dias Moisés no monte, o seu rosto resplandecia. Na intimidade, Deus manda Moisés construir a arca da aliança e os outros objetos. Na intimidade, Deus revela para Moisés quem ele é. A comunhão, irmãos, deixa eu te dizer, nos faz comer um com os outros. A comunhão nos faz estar um com os outros. Mas a intimidade faz Deus revelar o segredo dele em nós. É Deus se revelando a Moisés. Aí Deus olha para Moisés: Moisés, agora na mesa diante de vocês, eu vou revelar algo mais profundo, porque agora vocês serão instrumentos para a minha glória. Eu usarei vocês como instrumento para que possam me alcançar. E Deus, através de Moisés e o povo, é instrumento de glória. Deus te fará seu instrumento para a glória dele. Deus te fará seu instrumento para a glória dele. Moisés foi chamado para revelar a Deus às nações. Você foi chamado para revelar Cristo às nações. Você foi chamado para isso. E Deus está olhando para nós. E tudo que Ele quer. E tudo que Ele quer é nos chamar para a intimidade comunhão. É revelar a sua glória através de nós. É Deus olhando para nós e falando: eu quero mais de você. Eu quero um pouco mais de você. Aí quando você começa a ver, em Levítico capítulo 24, verso 9, e em Êxodo, se eu não me engano, 25, a Bíblia diz que um dos primeiros móveis que Deus vai mandar fazer é a mesa. Primeiro Ele manda fazer a arca, depois Ele manda fazer a mesa. E eu entendi o porquê que Ele é um Deus da comunhão. Porque ninguém tem presença se não tiver comunhão, Emerson. Ele está dizendo: primeiro a minha presença, depois eu faço a mesa para ter comunhão. Aí Levítico 25 fala da mesa da proposição, ou a mesa dos pães. A Bíblia diz que eram colocados 12 pães, 6 na direita, 6 na esquerda. E todos os sábados o sacerdote vinha, tirava os pães e colocava pães novos. Os pães que eram retirados, eles colocavam na mesa e comiam do pão. E aqui as coisas começam a apertar um pouco. Porque tem sacerdote, melhor dizendo, nós pastores, missionários, diáconos, obreiros, nos fazemos sacerdote do Senhor, diante da mesa de Deus, diante daquilo que Ele está fazendo. Nós, os sacerdotes, comemos do pão que está na mesa. Nós, sacerdotes, comemos do pão que está na mesa. E não entendemos aquilo que está acontecendo. Eu acho que é a pilha, irmão. Nós, sacerdotes, na mesa da proposição, na mesa dos pães, a Bíblia diz que só o sacerdote poderia comer da mesa dos pães, só o sacerdote poderia se alimentar daquilo que estava ali. Aí Deus vai revelar ao sacerdote quem eles são, e aí está dizendo: em vocês eu sou o pão da vida.
Em vocês eu sou o alimento eterno. Em vocês eu sou o pão que sustenta. Em nós, o pão que nós comemos alimenta a nossa carne e sustenta a nossa carne. E ele, como o pão da vida, sustenta a nossa alma. Aí ele está na mesa da proposição, na mesa dos pães. Ele está diante do Senhor. E Deus está revelando para ele quem ele é. Ei, tem muito sacerdote comendo do pão da mesa, mas que não serve do pão da mesa. A lei era clara. E a lei dizia: coma um sacerdote, os seus filhos, os levitas, do pão que está na mesa, mas não deem para os outros que estão lá fora. Só poderia comer do pão quem estava na mesa, quem fazia parte da comunhão. Só poderia comer do pão quem estava sentado, o sacerdote. Deus está olhando para nós e está dizendo: só pode comer do pão quem está sentado na mesa e é meu sacerdote. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O sacerdote era sustentado por Deus. Tem gente que está carregando o cargo de sacerdote, mas está sendo sustentado pelas coisas da terra. Tem gente que está como Arão, como Ur, carrega cargo, mas está sendo sustentado pelo alimento da terra. E ele está dizendo: sacerdote é sustentado pelo pão da vida, pelo pão da mesa da proposição. Me dá um pouquinho de retorno. Aí o que é mais interessante? É que o pão devia ser comido no lugar santo. Não dava para tirar o pão daqui, pastora, e comer no átrio. Não dava para tirar o pão e comer em outro lugar. Não. O pão devia ser comido no lugar santo. Eliseu não entendia. Quantas conversas de gabinete que estão sendo levadas lá para fora. Quantas conversas entre irmãos que está sendo levado para quem está no átrio. Quantos desabafos que está sendo discutido em WhatsApp, em Instagram, em Twitter, em Facebook. E Deus está dizendo: o meu pão vocês comem num lugar santo. O meu pão vocês comem na minha presença. Aí Deus olhou para mim e disse: Eliseu, a culpa não é de quem está levando para fora também. A culpa não é só deles. A culpa é sua. A culpa é dos pastores que colocou gente para servir sem antes comer o pão da mesa. Narabacaia xandé quepa. E enquanto eu estudava essa palavra, na madrugada de ontem para hoje, Deus começou a falar ao meu coração. E a noite toda essa mensagem ficou na minha cabeça. E Deus falava comigo: Eliseu, a culpa é sua. A culpa é da pastora Giovane. A culpa é da pastora Tainá. A culpa é do pastor Elias, do pastor Jaime, dos demais pastores que pegou o pão, deu para quem não era para comer. E depois que ainda pegou o pão, colocou para servir. Porque a ordem é: coma do pão e saia para servir. Tem gente que come do pão, mas não serve. Tem gente que está comendo do pão, mas não serve. Ele está dizendo: a culpa é sua. Porque não levou para a mesa. Eliseu, a culpa é sua. Porque você escolheu o talento, você escolheu a amizade, você escolheu as outras coisas, ao invés de escolher a mesa. Eliseu, a culpa é sua, que não deu pão para comer. A culpa é nossa, que estamos diante da mesa e não servimos o pão que está na mesa, porque a mesa fala ainda de comunhão, a mesa ainda fala de intimidade. E Deus disse para mim: Eliseu, eu quero ver quem vai se assentar à mesa sem ter comunhão e sem ter intimidade. Eliseu, eu quero ver quem vai ter coragem hoje de se assentar à mesa sem antes reconhecer que eu ainda sou o pão da vida.
Aí ele tem que ser comido no lugar santo. Aí nós pegamos o nosso celular. E aquilo que foi falado na reunião, nós levamos para o átrio ou para o pátio, aonde não tem santo. É Deus revelando em nós aquilo que Ele está fazendo. A mesa traz revelação. É o segredo da mesa. Ele está dizendo, você é escolhido, você é sacerdote, em você eu sou o pão da vida, em você eu faço, ei, você é quem eu escolhi, mas deixa eu te dizer algo, o meu pão você come no lugar santo, para de comer no lugar que não é para comer. A mesa da proposição, depois de comer deveria sair e servir. Aí tem gente que ora, mas não serve. Tem gente que faz devocional, mas não serve. Que prega, mas não serve. Que canta, mas não serve. Que dança, mas não serve. E Deus está dizendo, come do pão, mas não serve. Não adianta nada. Come do pão, mas sai para servir depois. Come do pão, mas sai para fazer a minha vontade depois. Come, porque Eliseu, a ordem é essa. Primeira mesa, depois o altar. Primeira mesa, depois o microfone. Primeira mesa, depois vai fazer alguma coisa para Deus. Primeiro eu vou aprender a comer pão. Primeiro eu vou aprender da palavra. Primeiro eu vou aprender a ser obreiro. Primeiro eu vou aprender a ser pastor, para depois pastorear. Primeiro eu vou aprender a ser líder, para depois liderar. Primeiro eu vou aprender a servir, limpando a igreja, para depois servir em outra coisa. E ele está dizendo, primeiro é a mesa. Porque tem gente vivendo o sacrifício, mas não vive a mesa. E sabe, os sacerdotes comiam do pão da presença. E hoje a igreja alimenta da presença de Cristo. O pão que sustentava o corpo, que eles pegavam, e Deus está dizendo, eu sou o pão que sustenta a alma. Coma do pão que está na mesa. É o segundo segredo. É o segundo segredo. Em mim ele é o pão da vida. E se ele é o pão da vida, tem que trazer vida e não morte. Tem gente trazendo morte onde Deus determinou vida. Tem gente que é sacerdote como eu e você e está trazendo morte aonde Deus já determinou vida. E Deus está olhando para nós. Eu vou trazer alguém de volta para a mesa. Eu vou trazer alguém de volta para a mesa para comer do meu pão de novo, para ver se entende o propósito da mesa. Aí quando você olha para Jesus, ou melhor, aí Cristo tem que se revelar através deles na mesa, como? O servo alimentado, pronto para servir. Tem gente que até tem alimento, mas não serve. Tem gente que tem alimento, mas não serve. Está alimentado com o pão da mesa, com o pão da proposição, mas não serve. Aí por isso que Jesus está dizendo, eu desejo comer essa Páscoa convosco. Eu estou ansiando comer essa Páscoa convosco. E agora Cristo, eu parto para a conclusão. Vai apenas replicar o que o próprio Deus fez. Cristo vai replicar aquilo que eu disse aqui anteriormente. E a primeira coisa que Cristo vai fazer quando ele se reúne com os discípulos, pastor Jaime. Ele olha para Pedro e para João e diz, olha, vai ter um homem na entrada da cidade com um cântaro na mão, com um cântaro na cabeça. Seguiu e diga para ele que eu vou preparar a minha Páscoa ali e que o mestre junto com seus amigos ali estará. Assim eles fazem. E lá vocês preparam a Páscoa. Quando chega está tudo certo, está tudo pronto. Aí todo mundo se assentou à mesa.
Todo mundo está diante da mesa, os discípulos reunidos com Jesus. Aí Jesus se levanta, pastor Jaime. Tira a sua capa. Irmãos, isso é muito profundo. Jesus se levanta da mesa, tira a capa, cinge com uma toalha e uma bacia na mão. E eu perguntei para Deus, por que o Senhor tirou a sua capa? Aí você lembra que eu disse que Abraão trouxe água para lavar os pés daqueles 3 anjos que ali estavam? Aí Jesus, ele tira a capa, cinge da toalha, cinge da bacia, para lavar os pés dos seus amigos. E eu, Deus, mas por que o Senhor tirou a sua capa? Ele disse, Eliseu, não dá para me servir. Eliseu, não dá para me servir, lavar os pés dos meus amigos, usando uma capa de honra, usando uma capa de autoridade. Ele olhou para mim e disse, Eliseu, não dá para mim fazer o que eu preciso fazer, sem antes eu primeiro me revelar quem eu sou na mesa para eles. E aqui eu sou servo humilde e fiel. Aí Paulo diz que ele não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo e se fez homem como nós. Espera um pouquinho, deixa só os músicos. Aí Deus olhou para mim e diz, Eliseu, tem gente que não está servindo mais por causa da capa da honra, por causa da capa da autoridade. Tem gente que não quer fazer mais por causa da veste que está sobre ele. Aí eu vou fazer, Eliseu, sabe o quê? Vou mandar tirar a capa da honra e vou voltar a colocar toalha e bacia na mão de quem está achando que é alguma coisa. Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai colocar na minha mão, Ele vai colocar na sua mão toalha e bacia e vai tirar a nossa capa para ver se a gente volta a servir alguém de novo, para ver se a gente volta a servir a mesa de novo. Porque quem está na mesa, irmãos, o maior na mesa era Jesus. A casa não era dele, mas ele era o anfitrião. A casa não era dele, mas ele está determinando o que acontece. E muitas das vezes, quando nós temos cargo, porque é pastor, porque é líder da igreja, porque está na frente da igreja, não quer tirar a capa da honra para servir. Aí Deus me dá um tapa na cara e diz, vou tirar a tua capa e vou te dar toalha de novo. Vou tirar a tua capa, Eliseu, e vou colocar bacia na tua mão de novo. Meu Deus, por quê? Para lavar o pé dos seus amigos, para lavar o pé de quem serve na mesa com você. Deus está olhando para a igreja, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. Vou tirar a capa de alguns aqui e vou voltar a colocar a toalha e bacia na mão de alguém. Vou voltar a colocar a toalha e bacia na mão de alguém, para ver se volta a entender o propósito da mesa. E desejei comer essa Páscoa convosco. Ele está sentado com os seus discípulos, ele está reunido, e a Bíblia diz que ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos como sinal de humildade e de servo. Ele não poderia falar da mesa sem ser o servo da mesa. E eu comecei a ler. E o texto diz, depois você pode ler, João capítulo 3 até o 17, Mateus 26, Marcos 16, Lucas 22. Tem 2 frases que Jesus mais vai repetir no seu último sermão. 2. A primeira que ele mais repete: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. A segunda: permanecei em mim. Amai-vos uns aos outros. A segunda: permanecei em mim.
Jesus está na mesa, e na mesa tem Judas que traiu. Jesus está na mesa, e na mesa tem Pedro que negou. Jesus está na mesa, e na mesa tem Tomé que não acredita mais no ministério de Jesus. Aí Jesus está olhando para eles agora e diz: agora eu vou revelar quem vocês são. Aí Judas está na mesa com Jesus, Pedro, Tomé, Tiago, João estão na mesa com Jesus. Mesmo Jesus sabendo que o único que ficaria era João, outros trairiam, outros abandonariam. Deus está olhando para a mesa e está dizendo: aqui na mesa vocês são os meus amigos. Aqui na mesa vocês são os meus amigos. Aqui na mesa, Judas, você não é traidor. Na mesa tu é amigo, Judas. Pedro, na mesa tu não é traidor. Na mesa você é meu amigo. Tomé, na mesa você não é incrédulo. Na mesa você é meu amigo. Na concepção dos outros podia ser traidor. Na minha concepção poderia ser qualquer outra coisa. Mas na mesa de Jesus e na concepção dele, ele está dizendo: você é meu amigo. Você é meu, te farei apóstolo. Desejei comer com os meus apóstolos. Eles não eram apóstolos ainda. E Jesus dizendo: além de amigo, já é apóstolo. Ei, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você cometeu, não importa. Jesus está olhando para nós e está dizendo: na mesa vocês são os meus amigos. Na mesa vocês são o meu sacerdócio real. Na mesa vocês são quem eu ainda escolhi. Ele está trazendo alguém de volta para a mesa, pastora. Porque a mesa ainda traz comunhão e intimidade. É o primeiro segredo que ele vai revelar. Quem eles são, amigo. E só é amigo quem tem intimidade um com o outro. Só é amigo quem se relaciona um com o outro. E Deus está dizendo: eu vou trazer a comunhão e a intimidade de volta para a igreja. Eu vou trazer a intimidade, a comunhão de volta para a igreja. Eu vou trazer de volta, porque na minha mesa é necessário ter comunhão. E você vai entender o porquê eu estou falando tanto de mesa. Aí ele começa a revelar o segundo segredo: quem é Cristo em vocês. Aí lembra que eu disse: permanecei em mim. Aí Jesus está dizendo: em vocês eu sou a presença contínua. Eu sou a presença de ontem, eu sou a presença de hoje, eu sou a presença de amanhã, eu sou a presença do ano que vem. É em vocês, eu sou a presença contínua. Eu não sou a presença de 10 minutos. Eu não sou a presença de um culto só. Eu não sou a presença de apenas uma vigília. Não. Eu sou a presença contínua. E se tem presença contínua, tem mesa. Em vocês, eu sou o cabeça. E o cabeça determina o que o corpo faz. Aí agora ele começa a revelar o que ele vai fazer através deles. Aí primeiro ele diz: vocês vão produzir frutos. João 15:16. Vocês vão continuar a minha obra na terra. João 14:12. Vocês vão revelar Jesus ao mundo. João 13:35. Vocês vão levar o evangelho para as nações. João 17:18. Vocês vão manifestar a minha glória. João 17:22. E eu finalizo. Sabe por que Judas se perdeu? Sabe? Judas estava na mesa. E a Bíblia diz que Jesus olha para Judas e diz: alguém vai me trair. Alguém vai me trair. Aí todo mundo começa a perguntar, faz igual a gente quando alguém peca: por que pecou? Por que errou? Por que fulano não está cantando mais? Por que fulano não está fazendo mais? Por que fulano não está vindo à igreja? Aí nós começamos a perguntar um para os outros. Aí Jesus diz comigo: aquele que eu honrar na mesa vai ser o que vai me trair. Para nós, o mais impuro de todos. Para nós, o que menos merecia é o que Deus mais honrou na mesa. E ele diz: aquele que pegar o bocado do pão molhado nas minhas mãos, esse é o traidor. O bocado de pão molhado só era dado, irmãos, para o amigo e para quem era mais honrado na mesa. Aí Jesus olhou para Judas e disse: tu é o traidor, mas eu estou te honrando como amigo. Tu já me vendeu, Judas, mas come do pão da honra que eu estou te dando aqui hoje. Judas comeu. E depois de comer, ele não entendeu a mesa. Judas só se perdeu
Judas só se enfraqueceu, Judas só ficou doente, como diz lá em 1 Coríntios 11, a partir do 17, a pastora falou algo comigo, e eu trouxe para a mensagem de hoje. É por isso que há muitos fracos e doentes no meio de vós, porque compreende o sacrifício da cruz, mas não compreende a comunhão da mesa. Judas viu a cruz, mas não viu a mesa, não compreendeu a mesa. É por isso que ele tirou a própria vida. Porque Judas estava preocupada com o sacrifício, e ninguém vai entender a cruz se primeiro não entender a mesa. Tu pode pregar, cantar, fazer o que for, se tu não entender a mesa, tu não entendeu a cruz. Se não entender a comunhão, tu não entendeu a cruz. Se tu não tiver intimidade, você não entendeu a cruz. Aí Deus começa a olhar para nós e está dizendo, começa a participar da mesa, você entendeu o que ela está representando. É a igreja de Coríntios, tem todos os dons, é a melhor igreja, revela, canta, profetiza, cura, tem sinais, tem maravilha, mas quando a igreja reúne, não reúne para a mesa, ao invés da comunhão, reúne para a divisão. A igreja de Coríntios transformou a comunhão em divisão. A igreja de Coríntios celebrava o sacrifício, mas não vivia a comunhão do sacrifício. Vou repetir, a igreja de Coríntios celebra o sacrifício, igual a gente está fazendo aqui hoje. É em memória dele, celebrando o sacrifício que ele fez, mas não vive a comunhão do sacrifício da mesa. Eles tomam do pão, mas desprezavam os irmãos. Vamos lá, comemos do pão, mas desprezamos os nossos irmãos. Celebra o Cristo na cerimônia, mas ignora o Cristo nos membros do corpo. É o que Deus está dizendo para nós, velho. Nós vamos celebrar Cristo, mas ignoramos Cristo nos membros do corpo da igreja. Ele está dizendo, eu quero ver quem se assenta na minha mesa sem ter comunhão e intimidade. Aí a Bíblia diz que a cruz removeu a barreira do homem para Deus. A cruz remove a barreira que tinha entre nós e Deus. E a mesa remove a barreira entre eu e o Wender. Remove a barreira entre irmão e irmão. Remove a barreira entre o corpo e os membros da igreja. É isso que Deus está dizendo para nós na mesa. A mesa, irmãos, a cruz reconciliou a gente com Deus, mas a mesa faz a gente reconciliar com os nossos irmãos. E desejei comer convosco essa Páscoa. E é por isso que tem muitos fracos e doentes em vosso meio. Porque tem gente repetindo a cruz, e ele não mandou repetir a cruz, ele mandou repetir a mesa. Eliseu, me prova. Os discípulos no caminho de Emaús. Jesus começa a pregar para eles não entenderam. Aí o dia está tarde, o tempo já passou, eles olham para Jesus e dizem, fica mais um pouquinho. Aí Jesus entra na casa, a casa não é dele, só podia partir o pão quem era o dono da casa. Aí Jesus, conhecendo os seus discípulos, vai pegar o pão e vai partir o pão e vai dar graça. Aí quando ele parte o pão, dá graça, os olhos dos discípulos se abrem. Ele está dizendo, vocês olharam para a cruz, mas se esqueceram de olhar para a mesa que traz comunhão de novo. É por isso que ele está repetindo a mesa e não o sacrifício. O sacrifício já foi feito. Eu não preciso me sacrificar. Você não precisa se sacrificar. A igreja não precisa se sacrificar. O que é que nós precisamos? Sentar na mesa de novo para conhecer quem é ele. Sentar na mesa de novo para saber quem é ele. Eliseu, me prova mais um pouquinho. Provo. Tá os discípulos reunidos e Tomé não acredita. Tá todo mundo reunido comendo e bebendo. Aí Jesus aparece para ele na mesa, parte o pão da graça e diz, Tomé, toca aqui nas minhas feridas para ver se assim você acredita. É Deus repetindo a mesa, mas não repete sacrifício. Deus repete a mesa, mas não repete sacrifício. Deus repete a comunhão, mas não repete sacrifício. Deus repete a intimidade, mas não repete sacrifício. Aí o texto diz, a última, e eu finalizo. Pedro, no mar, pescando, nada pescou. Mas quando ele chega na beira da praia, a mesa está preparada.
Jesus sabia que Pedro tinha fugido. E ele está dizendo: Pedro, tu só vai entender a cruz quando tu entender a minha mesa primeiro. Senta aqui de novo, Pedro. Come do pão e do peixe que está na minha mesa de novo. Eu vim dizer para alguém aqui que você nunca entenderá o que é o sacrifício da cruz. Você não vai entender o que é o evangelho. Tu não vai entender o que é as dores do evangelho. Tu não vai entender aquilo que Deus tem enquanto você não aprender a se assentar à mesa. Aí eu li 1 Coríntios 10:16. Porventura o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Ponto. Aqui, daqui a pouco, faremos comunhão com Ele novamente. O cálice é a comunhão do sangue de Cristo. Aí eu lembrei, pastora, que a gente troca o cálice, mas não troca o pão. Aí Paulo está dizendo: mas o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Aí eu entendi que a gente estava fazendo errado, Eres. O sangue é para a comunhão entre nós e o Deus. O pão é a comunhão entre o corpo. E eu disse: Senhor, nós fizemos errado desde o começo. Eu vou ler de novo. Coríntios 10:16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que nós partimos não é a comunhão do corpo? Quem é o corpo? Quem é o corpo, irmãos? Quem é o corpo? Quem é o corpo, irmãos? Alguém pode até beber do cálice. Eu quero ver se vai ter coragem de comer do pão. O cálice é eu e ele. O pão é eu e você. O cálice é eu e ele. O pão é eu e você. E aí? E aí? A mesa está aqui. Sacrifício ou comunhão de novo? Sacrifício ou comunhão de novo? Vou repetir. É por isso que no meio de vós há muitos fracos e doentes. É por isso que no meio de vós há muitos fracos e doentes. Pode até comer, pode até beber, sem antes entender a mesa. Mas quando sair daqui vai ficar fraco e doente. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E Jesus está convidando alguém para a comunhão de novo aqui. Jesus está convidando alguém para a comunhão de novo aqui. Eu queria que agora você refletisse. Eu queria que agora você refletisse. Até hoje, foi sacrifício ou foi mesa? O sacrifício nos trouxe redenção. O sacrifício nos trouxe a graça, favor imerecido. Mas a mesa nos traz para a comunhão e intimidade com Cristo e com o corpo. Está na hora de nós tomarmos uma decisão aqui agora. Está na hora de nós tomarmos uma decisão aqui e agora. Ou nos assentamos à mesa, missionário Ivanir, e comemos do pão em comunhão. Bebemos do cálice em comunhão.
Ou ficaremos fracos e doentes? Está na hora de alguém escolher agora. A mesa está posta, irmão. Jesus não tirou Judas da mesa. Pelo contrário, ele disse: Judas, eu quero que você continue um pouco mais na mesa. Aí quando Judas não percebeu e não entendeu o propósito da mesa, Jesus se levanta e diz: agora pode ir, Judas, porque você não cabe mais na mesa. Tu não entendeu o meu propósito, pode ir. O que tem para fazer, faça rápido e depressa. Tem uma hora que eu estou pregando aqui. E se você não entendeu a mesa, a palavra é: o que você tem para fazer, faça rápido e faz depressa. Não demore. A mesa está posta. E é um convite aqui agora. Há um convite agora. Para que os amigos se assentem à mesa. Há um convite agora para que os amigos se assentem à mesa. Só pode se assentar à mesa ali, pastora, quem era amigo. A última ceia não foi para os demais, só foi para discípulo. A última pregação não foi para a igreja, foi para discípulo. E essa palavra para todo mundo que está aqui, é todo mundo conhecedor da palavra. Você pode olhar para o seu lado, para a sua direita, para a sua esquerda. Todo mundo que está aqui dentro conhece a palavra. Todo mundo que está aqui dentro já fez alguma coisa para Deus. Todo mundo que aqui dentro já teve intimidade com Deus ou ainda tem intimidade com Deus. Todo mundo que está aqui dentro é discípulo. E Deus está dizendo: a mesa é para os amigos, a palavra é para os amigos. Ou desceremos na comunhão, ou ficaremos fracos e doentes. Pode cantar. E enquanto elas ministram, e os irmãos se preparam para servir, ainda dá tempo. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palco ou aplauso, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Eu amei.